Olá, muito bom dia. Meu nome é Elton. Shalom, salve Maria Santíssima. Estamos aqui com o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, nesse dia de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus, ele escolhe os 12 apóstolos e os envia, dando-lhes poder e autoridade sobre os demônios para curar doenças. E ao enviar, Jesus dá alguns conselhos. Não levem com vocês alforje, pães, nem 2 túnicas. Mas o que quer dizer esse Evangelho para nós? Esse Evangelho, ele tem a impressão de ser bastante direcionado para a hierarquia da igreja. E nós vamos entender isso. Porque Jesus ele envia os apóstolos. Aliás, apóstolos significa justamente isso. No grego, o significado de apóstolo significa enviado. Enquanto discípulo significa chamado. Então, quer dizer que aquele que passou por um discipulado, por um chamado, por um tempo, agora está apto a ser enviado, a se tornar apóstolo. E essa prática na igreja, ela é tradicional. É por isso que nós devemos valorizar muito, meus amados irmãos, a tradição. Algumas pessoas desavisadas, ou até eu mesmo, durante um tempo, você, quem sabe, acreditou que antes deveria ter vindo primeiro a Sagrada Escritura, que a Bíblia veio primeiro de tudo, mas não é. A tradição, ela vem antes da Sagrada Escritura. Inclusive, se não existisse a tradição, não existiria a Sagrada Escritura. Porque foi por causa da tradição dos apóstolos que a Bíblia foi escrita. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque foram os apóstolos que deveriam ter vivido antes tudo que viveram. Sofreram, mártires, evangelho, viagens. Quantas coisas foram vividas pelos apóstolos na tradição da igreja para depois serem escritas. E essa prática da tradição da igreja, ela é tão interessante que o próprio Jesus ele passou por isso. Jesus também é um apóstolo enviado do Pai. Como assim, Elton? Lembra lá daquela profecia de Isaías, capítulo 61, onde Jesus também, no Novo Testamento, lembrou dessa palavra. Ele entrou numa sinagoga, pegou o rolo, desenrolou e leu aquilo que estava escrito do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim e me consagrou pela unção. E me enviou a curar os doentes, a libertar os cativos, a devolver a vista aos cegos, a proclamar um ano de graça do Senhor. E hoje Jesus, ele faz isso também com os seus escolhidos. Assim como Deus escolheu Jesus e o enviou para um apostolado, Jesus agora passa para frente. Ele confere aos seus próximos apóstolos aquilo que o Pai lhe conferiu. Que maravilha a nossa igreja! Mas com uma condição. Qual é a condição que diz no Evangelho? Não levem nada com vocês. Não levem nenhuma segurança. Não levem nada, se despojem. Não acredite naquilo que vocês têm na mão, mas naquilo que vocês são. Ou seja, Jesus quer dizer que os apóstolos devem depender inteiramente da graça de Deus. Os apóstolos devem depender inteiramente da graça do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus também está dizendo a mesma coisa sobre os apóstolos. Não levem nada, porque o Espírito Santo está com vocês. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom.